Muito bem. Olá, queridos e queridas. Aqui é o professor Antônio Jackson da Silva. Vamos que vamos. Eu me reporto aqui a aula inaugural do dia 3/9. Contudo, vamos tomar mais embasamento a partir do conteúdo que eu separei aqui para nossa alimentação de conhecimento. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Essa aula é a Introdução à Educação à Distância. Ainda vamos seguir aqui em diante. Vamos que vamos. Eu quero lembrá-los e lembrá-las de que o nosso embasamento científico toma como norte a minha graduação em Administração, Letras e Filosofia, bem como as especializações de Docência do Ensino Superior, Gestão Ambiental e Educação Integral e o doutorado em Ciência da Educação. Bem, logo aqui abaixo você consegue visualizar Antônio Jackson da Silva, silva.a.j. como está a referência para me achar no currículo da plataforma Lattes. Vocês também devem fazer isso aqui, né? Construir o seu currículo na plataforma Lattes. Basta colocar Lattes no Google, vai achar a plataforma gratuita de fazer. Bem, nós falávamos que uma das maneiras mais resumida, todavia muito mais completa, é a alegoria da caverna de Platão, do filósofo Platão, discípulo de Sócrates, de definir o que é educação e a sua importância para o ser humano. E a educação é mais do que um espanto, é um espanto da realidade, ou seja, a filosofia vai dizer que é um espanto com a realidade que pode ser melhor. É a não acomodação, é a liberdade. E a alegoria da caverna vai tratar exatamente dessa perspectiva em que os homens acorrentados um ao lado do outro, e uma vez que as arestas de sol entram na caverna, projeta a sombra desses homens sobre eles mesmos, e eles ficam com medo dessa sombra. Contudo, um deles se desvencilha, sai da caverna e, no primeiro instante, ao olhar o horizonte, é doído para seu olhar, para seus olhos. Contudo, a sua adaptação ao mundo externo, ao horizonte, à vida, ao ambiente novo, é um espanto da alegria, da capacidade de exploração, de vivência melhor. E esse homem não quer mais voltar para a caverna, senão para voltar, tão somente para retirar os seus parceiros, seus colegas daquela escuridão, daquela mesmice e acomodação que ali viviam. A educação tem essa perspectiva, de nos tirar da escuridão, e sobretudo a educação científica, não desprezando os outros conhecimentos, mas reconhecendo a sua importância muito, muito maior para a vida digna, a vida melhor, sua, minha, daqueles que nos rodeiam e, sobretudo, da sociedade melhor. Para início ainda, eu gostaria de refletir com vocês de que no nível superior nós somos convidados a conhecer conteúdos diversos, refletir sobre eles e, sobretudo, construir o conhecimento. E o conhecimento na educação científica, ele é construído de uma maneira diferente, usando métodos, critérios que nós temos que lançar mão dessa sua compreensão. Para tanto, eu vou utilizar ainda o conhecimento do Francis Bacon, que diz que saber é poder. E nunca antes, como antes, hoje, a exigência é maior ainda no mercado de trabalho, na vida, no convívio familiar e social, de compreender que quanto mais nós sabemos, mais nós percebemos o que nos falta, como diz a Teresinha Azevedo Rios. Mas eu trago à tona aqui uma outra escritora, não a Teresinha Azevedo Rios necessariamente, que também diz que nós, no mundo do tamanho do conhecimento que nós temos dele, a Scarlett Martin, numa obra de 2020 já, ela colocava o seguinte, para fundamentar aqui a docência, Se não partilharmos aquilo que nós sabemos, na verdade nós vamos deixar de saber. É preciso desfazer do feito para continuar a fazer, sim. Scarlett Martin vive na França e é brasileira e é uma doutora em filosofia. Bem, a nossa perspectiva aqui então é adentrar no mundo da leitura. Eu coloco aqui inicialmente do desafio. Quanto mais nós lermos, então quanto mais você lê, vai ser o melhor pedagogo, o melhor educador no final do curso. Quem mais lê será o melhor educador. Sem sombra de dúvida. Lê para ver o mundo além das aparências. Lê para ver o mundo além das cavernas, da escuridão. Bem, pegamos como base, então, um novo conceito da pedagogia, que é refletir e agir para o desenvolvimento humano. E eu ainda complemento dizendo um conceito meu, publicado em um artigo, que diz que a pedagogia é um processo de condução
condução de processos educativos, né? Mas antes ainda do conceito inicial era apenas condução de criança, porque a sua derivação de palavra que vem do grego, dividida em duas palavras, paidos e agogê, que significa criança primeiro e condução segundo, portanto daria um conceito inicial histórico de condução de crianças. Bem, contudo, é impecavelmente interessante compreender que há uma indissociabilidade, ou seja, não há como desligar a teoria da prática. Ou seja, à medida que nós fazemos o ato educativo, é preciso compreender que, ao mesmo tempo, temos que tomar como base a teorização, ou seja, as teorias relativas à pedagogia, senão ela não tem esse caráter científico. Foi assim que ela arranjou esse caráter científico. Então, várias compreensões nós podemos definir a partir das narrativas diferentes, mas vale a pena lembrar dessa narrativa aqui, né, que é a narrativa de Platão, segundo a definição dele de amor, que era eros, desejo, de Aristóteles, filia com ph, que era alegria, e de Jesus, que era ágape, ou ágape, que é a entrega, a alegria no outro, né? Então, são narrativas diferentes que nenhuma se isola, tampouco anula a outra, mas se complementam e cabe a nós, enquanto estudantes do nível superior, sempre perceber que para o mesmo assunto há diversas narrativas, há diversas obras, diversos autores que abordam de maneira diferente ou complementar ou mesmo igual essas teorias. E é preciso nós nos atermos a isso, a essa interpretação, tá bom? É importantíssimo perceber assim. Bem, vale lembrar ainda que o motor da ciência é a dúvida, temos sempre que duvidar, né? A ciência é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta, é uma verdade aceita pela comunidade, e o combustível é sempre a nossa curiosidade. E a partir de então, agora somos pesquisadores, cientistas, acadêmicos, não somos meros alunos como eram no ensino médio ou estudantes de antes, tá bom? E aí, eu lhes convido a conhecer conteúdos diversos, fazer a interpretação desses e construir conhecimentos, verdades, saberes, tá bom? Bom, ainda não perder de vista que qualquer conhecimento científico ele tem como base o conhecimento filosófico do amor ao saber, amor à verdade, o amigo do saber. Sofia, conhecimento, saber. A coruja como símbolo, então, da ciência. Nas tridimensões da coruja, sua paciência, sua capacidade de adaptação e seu olhar holístico, ou seja, do todo. Então, queridos, vamos lá. O mundo está mudando em constante evolução e é por isso que nós estamos no início nessa disciplina de introdução a EAD. Porque o mundo está mudando e nós precisamos, então, portanto, o quê? Mudar ele. Ora, esse era o carro inicial de tão belo para a época. Hoje nós temos assim. Era a máquina fotográfica e nós temos assim. Muito pouco mudou. Na verdade, a sala de aula, o conhecimento não fica velho, né? As formas de implementar, de construir o conhecimento é que tomam novas maneiras, mas o conhecimento, a sala de aula, o espaço por si só, ele não define o conhecimento, a capacidade dele. Então, por aqui, pelos meios tecnológicos, é uma das maneiras de quê? De ter acesso ao conhecimento e dele fazer uso, tá certo? O que nós temos agora na sala de aula é os meios mais fáceis, eu diria mais palatáveis, né? Mais acessíveis, né? De assim ter o conhecimento, assim ter o diploma, assim se profissionalizar, tá certo? Então, o que é a educação à distância? Nós estaremos, vocês, o aluno, vamos pegar essas três figuras principalmente, o aluno, o professor e o conhecimento, e o mediador do conhecimento, que é o professor, estará não presencial, mas à distância. O conhecimento estará mediado por um professor à distância, seja de forma remota, seja de forma online, mas a educação à distância está pautada sobretudo nessas três perspectivas, com o uso de uma ferramenta tecnológica informativa. E aí, vou pegar aqui a citação científica de um livro de 2011, a partir de um autor chamado Morin. Ele diz que a educação à distância é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. Portanto, é nessa perspectiva aqui. O grande lance de entender a educação à distância é a mediação por tecnologias e o distanciamento geográfico, portanto espacial, bem como temporal, ou seja, pode estar online, bem como pode estar remoto nessa relação professor. Bom,
E aí, isso mesmo, nós estamos quebrando paradigmas, ou seja, aquilo que estava fixado como só se aprende se ir para a escola, hoje nós temos um outro paradigma, ou seja, se aprende também a partir do seu celular, da sua casa, mas exige uma série de outras situações. Na verdade, para toda escolha há uma série de renúncias, isso é bem nítido. Então, nós vamos, portanto, com esse novo paradigma, com a atualização profissional. O que é? Pautado em metodologias diferentes, ou seja, diversas formas de aprender hoje nós temos, são metodologias diferentes, não só ao vivo e a cores com professor e aluno, mas outras formas nós temos. Os conteúdos podem ser de maneira diferente, pode ser por áudio, pode ser por imagem, pode ser por vídeos, pode ser por textos escritos. Nós temos diversas as formas de fazer aprender, tá certo? Materiais que podem ser embasados nesses que eu coloquei anteriormente, bem como as ferramentas que nós vamos utilizar, seja aqui por meio desse slide vídeo, seja por meio do WhatsApp, seja por meio de outras ferramentas como Google Meet e outras ferramentas que nós vamos nos encontrar. Bem, os recursos tecnológicos para a educação, eles têm objetos, né, com digitais de aprendizagem, são plataformas, como vamos chamar de AVA, né, ambiente virtual de aprendizagem, AVA, ferramentas de gestão, nós temos ferramentas de comunicação como WhatsApp, bem como o Google Meet, né, ou Zoom, ou outras plataformas, aplicativos de comunicação, de reuniões, ferramentas de trabalho, ferramentas de experimentação, ambientes virtuais imersivos. Eu diria que você anota essa expressão, ambientes virtuais imersivos, e faça uma pesquisa para compreender mais o que é isso, nesse grande desafio do porvir das tecnologias que se apodera da realidade hoje. Bem, vale lembrar que todo e qualquer acesso do aluno à plataforma, e é importante acessar com constância, é monitorado o horário, quanto tempo ficou, tá certo? Se fez inclusão de ideias, enfim, se participou, e nós temos todos os gráficos que mostram essa frequência do aluno, tá bom? O futuro é esse aqui, em que nós estamos ou podemos usufruir de várias informações úteis de forma que possa melhorar ainda nosso convívio social. Ou seja, tu queres um restaurante, te mostra onde tem, quantos quilômetros, que distância, aberto e fechado, qual cardápio, tudo na palma da mão. Então, quem não estiver preparado para essa realidade aqui, estará cada vez mais fadado a ficar fora da sociedade, do conhecimento, sociedade, do desenvolvimento tecnológico. Veja então a importância de adentrar na educação a partir desse meio que nós aqui estamos, né? Introdução à educação à distância, porque o mundo está se comunicando à distância naquilo que pode. Então nós temos na educação também a realidade virtual, que te possibilita sair para um outro ambiente, mesmo estando onde está. Nós temos como tendências para o futuro novas formas de avaliar, não somente uma prova objetiva com opções A, B, C e D, novas formas de certificar, inclusive, o conhecimento, e tecnologias vestíveis. Eu anotaria tecnologias vestíveis para pesquisar. Você, nesse caso, anote, por favor. Perguntas até aqui? Eu acredito que o mais importante é entender esse conceito inicial de educação à distância, né, do Moran, numa obra de 2011, que é a mediação por tecnologias de informação, do conhecimento, seja separado por espaço geográfico, separado por tempo, mas que se faz uso. Bem, Lao Tse disse que grandes realizações são possíveis quando se dá importância aos pequenos começos. Bom, busquemos por. Bom, na educação à distância, nós vamos fazer uso de estruturas diferentes, interface tecnológica, que é o meio, e conteúdos diversos para o nosso fim, o nosso objetivo fim. Eu quero ainda colocar de que as relações entre a pedagogia e a educação, ela se dá reconhecendo que o ser humano é o único ser que precisa ser educado, né? Então é preciso humanizar-se, né? Está intimamente ligado ao educar-se. É possível e é devidamente esse o fim da pedagogia enquanto educação. A educação como atividade intencional tem uma intencionalidade, formar melhores pessoas, deve refletir sobre os fins que pretende atingir. Desse modo, a reflexão filosófica pode contribuir para o educador, que esse que tem ideias mais claras sobre a finalidade pretendida com a educação. Eu diria para anotar o nome dessa autora, e veja lá no YouTube, você vai muito gostar, Viviane Mosé, ela gosta muito de dizer disso, que a educação tem uma finalidade, né? Tem uma intencionalidade.
Então, a educação EAD é uma modalidade de educação do futuro e nós já começamos a adentrar nela já com ligeiro atraso. Ela, sobretudo dos anos 2000 para cá, já acontece mundo afora, né, que sendo utilizada hoje, aprimorada para uma cobertura maior amanhã. É a democratização do acesso ao ensino superior, haja vista não ter uma faculdade ou universidade presencial na sua cidade, então possibilita você ter acesso mesmo de onde você está, né? Quebra assim as barreiras geográficas de tempo e de espaço, é uma forma de aprender de forma flexível e independente que exige disciplina e interesse. Pronto, eu diria que você anota isso aí, é uma forma de aprender flexível e independente. Contudo, exige muito do aluno em disciplina e interesse, porque não terá um professor no pé a toda hora, mas dependerá muito da sua vontade de aprender, de buscar. A modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios de tecnologia de informação e comunicação com os estudantes e professores, em que desenvolve atividades educativas em lugares e tempos diversos. Isso está regulamentado numa lei desde 2005, que é a Lei 56/2022. A educação à distância ainda tem o seu início nos anos 1940, ainda no Canadá, e bem como no Brasil, né? Na década de 70, sobretudo no Brasil, é que se dá de forma mais rápida a sua amplitude aqui. As instituições que proporcionam esse método de ensino-aprendizagem desde 2004 é crescente no Brasil, como se percebe pelos números. Hoje, por exemplo, nós temos 8 milhões de alunos no ensino superior, em que a maioria desses 5 milhões estão no ensino presencial e 3 milhões no ensino à distância, e no ano 2023 já deve ser o contrário. Portanto, é crescente a perspectiva de educação à distância. Então, o mundo mudou e com informações sacudiu a vida de todo mundo e as suas formas de buscar os meios para a sobrevivência humana. E aí sacudiu a escola, professores e alunos, e é essa a maneira que nós estamos por aqui. Queridos, nós tínhamos um professor, de maneira tradicional, detentor do conhecimento, soberano, que expõe os conteúdos, e hoje nós temos, sobretudo, alguém que é facilitador, estimulador, é o tutor, professor tutor, companheiro, amigo, discute ideias, problematiza, enfim. Enquanto aluno também, ele deixa de ser um aluno passivo, aquele que só absorvia conhecimento que era estático, parado, aprendizagem individual, e passa hoje a aprender de maneira colaborativa e coletiva, né? Explora, participa, descobre, constrói conhecimento. É um sujeito ativo e não mais passivo, à espera do conhecimento. Então, qual é a nossa sala de aula virtual? É o AVA, né? O aluno online deverá adotar uma postura ativa, tornando-se sujeito de construção do seu conhecimento. Por isso é fundamental deixar a estrutura passiva de outrora para ser um ativo, proativo, determinado, disciplinado, organizado, sujeito de aprendizagem autônomo, aberto às novas ideias, capaz de trabalhar de forma colaborativa. Essa é a perspectiva da EAD, que impõe exatamente ao aluno se ele quer de fato ser um educador de qualidade. Agora, alguns fatores afetam e a deficiência do letramento eletrônico, ou seja, ler de forma eletrônica, nem todos gostam, mas é um hábito que nós devemos nos adequar. Falta de motivação, anos de ensino tradicional, falta de pré-requisitos. Então, ou seja, o ensino que nós tivemos foi deficiente e nos faz hoje ser deficiente naquilo que nós vamos fazer, que é a leitura digital, leitura virtual. Contudo, é um desafio que nós precisamos tentar e ganhar. Tá? Então, os alunos EAD devem ler, pensar, participar de todas as atividades. Quem melhor, mais ler e mais participar de todas as atividades serão aqueles que estarão mais habilitados. Tá? Muito bem. O que é estar junto, virtual, é ver os outros, é participar com os outros. Estamos agora na era das redes, tá? As tecnologias de informação e comunicação TICs do AVA, permitindo criar uma rede de aprendizagem colaborativa. Então, não perca de vista esse papel do aluno, de organizar e cumprir os horários, ler o guia didático, planejar e desenvolver as ações, buscar solucionar, enfim, busque conexão com os colegas, com os professores, com a coordenação. Então, não percamos de vista que, além de participar de todas as atividades, busque refletir sobre tais, participe de todas as aulas, tá certo? Nem tudo são flores, mas a gente busca sempre, mesmo aqui online, né, ou remotamente, buscar dar instruções mais claras e aí garantir o retorno às tarefas, feedback, né, garantir a oralidade, a linguagem escrita com maior apreensão, enfim. Então vamos que vamos nessa. Bom, apesar de tudo, à medida que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa geral e incompleto sujeito a revisões do que não ter mapa nenhum, disse Alvin Toffler. Bom, Timeu omnibus
Onius Libri, Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino diz: temo um homem de um livro só. Então, portanto, vamos buscar mais fontes diversas para a nossa compreensão. Tá bom? Não percamos de vista: quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Do Monteiro Lobato, nosso brasileiro.